Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 6º dia de aula de Teologia Pastoral. Nossas aulas estão sendo gravadas, é o último bloco, nós estamos tratando sobre oração. Então, voltando aqui ao tema, meus irmãos, e ao capítulo, né? Capítulo de número 10 do livro-texto. Leia para nós, Maísa, esse parágrafo, por gentileza. Deus deixou sua palavra como instrumento principal para o pastor. As escrituras esclarecem que a devida associação da palavra à oração é a abordagem mais estratégica do ministério. Duas passagens importantes delineiam este fato. Uma de Jesus, o maior dos líderes, e outra de Paulo, um dos melhores exemplos de ministério por amor a Jesus. Ambos concordam que o ministério centrado em Deus, profundamente moldado por sua palavra e pela oração, produz frutos aprovados. Uma discussão das palavras de Jesus em João 15, 7 e 8, e de Paulo em Efésios 6, 10, 20, confirmam a importância de juntar a palavra e a oração no ministério pastoral. Joia. Paulo, irmãos, e como Jesus, são duas referências de homens voltados à prática de oração. Podem ver que Paulo, inclusive, falava que ele orava muito mais do que os outros, dando essa ideia mesmo de que ele intercedia. Podem ver que nas suas cartas ele diz e expressa que estava orando, suplicando, pedindo, e até mesmo, em algum momento, pede também a oração por eles. E podem ver que Paulo, quando ele falava que iria visitar uma igreja, ele dizia que ele gostaria de ali ter a experiência espiritual de ser usado, né, por Deus com relação aos seus dons e também de orar por eles. Então percebam que agora a gente vai estar trabalhando, e eu concordo aqui com o nosso irmão James, quando ele fala que a abordagem mais estratégica de um ministro está ligada diretamente à oração. Dias atrás eu escrevi um texto que eu acabei não falando com vocês, eu vou agora rapidamente falar sobre aquele texto que eu escrevi. Lembra que nós até falávamos, Gil, e você falou sobre essa questão, que muitas vezes a gente se dedica tanto ao performático que a gente esquece um pouco sobre essa questão. Não é que a gente esquece, mas a gente acaba negligenciando. E eu escrevi aqui algo que é o seguinte: existe um dilema que enfrentamos e que estamos sujeitos a sofrer com ele o tempo todo, nós ministros, que é entender até onde podemos ir com o nosso esforço e a nossa dedicação, e entender a atuação de Deus por meio de nós, ou seja, pelo dom que ele nos deu. Essas duas coisas, a nossa dedicação e, ao mesmo tempo, discernir o dom de Deus em nós e a dependência de Deus, a atuação de Deus, é muito difícil. E por que muitas vezes nós nos perdemos mais no lado performático? Eu diria que nem sempre, irmãos, é uma atitude carnal, pura e simples. E eu vou explicar agora, pintando 3 cenários. O primeiro cenário é aquele cenário pelo qual nós somos treinados a vida toda. Para que sejamos um bom engenheiro, o que temos que fazer? Temos que estudar, temos que nos dedicar. Para sermos bons administradores, precisamos estudar, precisamos queimar pestana. Para sermos excelentes músicos, precisamos gastar muito tempo ali fazendo os fundamentos, treinando, fazendo as bases, para só depois tirarmos as músicas e, depois de muito ensaio, irmos para uma apresentação. Então, pode ver que no nosso padrão humano, é assim que funciona. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos, de 2 atletas. Recentemente tivemos as Olimpíadas na França. Há uma ginasta americana chamada Simone Biles. Vocês conhecem ela? É a maior medalhista. Brilhante, não? A vida dela é uma vida de superação. E é uma vida de superação a um ponto em que, se depois pesquisem na Netflix, inclusive eu assisti dias atrás,
tem a história da vida dela e a biografia. Eu não conhecia, como eu gosto muito de esporte, então eu assisti, e fica a recomendação. Ela teve um período da vida dela, na última Olimpíada, que foi a Olimpíada, na penúltima, que foi do Japão, que foi durante a pandemia, em que ela colapsou. E depois ela entrou num período que os atletas chamam de existe até um nome técnico, em que o atleta ele não consegue mais estar em harmonia entre a mente, sentimentos e o corpo. E ele pensa em fazer algo, mas não consegue. Ou seja, já não está mais em harmonia. E ela colapsou. E, segundo muitos, até mesmo especialistas, eles têm as suas opiniões, etc. e tal, e muitos atletas nunca mais conseguem voltar. E ela, então, ela parou e ela foi buscar, dentro do mundo dela, e principalmente de todo o mundo atlético, ela foi buscar essa superação, e bem vagarosamente ela foi voltando e foi se reencontrando. Bom, voltou agora, 4 anos depois, para essa Olimpíada, e foi um destaque de novo. E assim, irmãos, foi impressionante, porque, só para vocês terem uma ideia, ali na pessoa dela há uma combinação, que é a dedicação e o talento natural. Então, por exemplo, ela faz coisas na ginástica olímpica que possivelmente muitas pessoas vão tentar a vida toda e não vão conseguir, porque o corpo dela é como se nascesse para certas coisas, e, inclusive, irmãos, existem muitos pulos e saltos que recebem o nome dela porque são inéditos na história olímpica. Ninguém fez, nunca fez, e nunca ninguém vai fazer, talvez, porque ela consegue, assim como muitos medalhistas russos conseguiram fazer coisas que o corpo deles desenvolve aquela excelência a tal ponto que talvez outros nunca consigam. Então, por que eu estou falando disso? Olha só, no nosso mundo aqui, qual é esse primeiro cenário? É a dedicação e o talento. É uma combinação. Outro medalhista olímpico, também agora aqui, que ganhou medalha de ouro, e ele é o maior medalhista de todos os tempos no tênis, é o Novak Djokovic. Só faltava em todas as medalhas dele o quê? A medalha de ouro, ou medalha olímpica. E agora ele se tornou o maior medalhista. E possivelmente, irmãos, não sei dizer, mas eu acho que nos próximos 300 anos, se Jesus não tiver voltado, ninguém vai quebrar tantos recordes que nem o Djoko, depois o Nadal e depois o Federer, porque é uma coisa quase sobre-humana. E ele ganhou agora, depois de tantos anos, e é um atleta já velho, e ele ganhou do Alcaraz. Vocês sabem, eu sou um profundo admirador do tênis, e o Alcaraz é um espanhol que possivelmente vai ser a personificação mais próxima de uma união do Djoko, do Nadal e do Federer. Ele é brilhante e é admirável o que esse garoto, esse homem, né, jovem, está fazendo. E ele foi para a final com o Djoko, e eu assisti ali somente o highlights, não assisti o jogo, estou morrendo de vontade de assistir todo o jogo, como foi, mas deu para ver que o jogo foi ganho o jogo foi ganho pelo Djoko naquela, por exemplo, em um ponto apenas. Por exemplo, dava para ver uma disputa ombro a ombro, 7-7, e o Djoko fechava. E aí sim foi o primeiro set, depois foi o segundo set, depois foi o terceiro set. Se não me engano, foi assim. Ou foi o primeiro e o segundo. Eu sei que os pontos foram muito próximos, eu só vi o highlights. E o Djoko se derramou e chorou, e ele até falava nas suas palavras sobre isso, que ele sonhava em ser um atleta, que ele sonhava em ser um medalhista, e ele se dedicou durante toda a sua vida. Então, esse cenário é o cenário dos homens, é o nosso cenário. Por isso que, quando nós nos convertemos, nós achamos assim, se eu me dedicar tanto no ministério como eu me dediquei na vida, eu serei um vaso tão usado quanto foi Billy Graham, quanto foi Spurgeon. E aí, no reino de Deus, é diferente, irmãos. Então, porque esse cenário humano não necessariamente se aplica ao cenário divino. Por quê? Porque agora vamos ao segundo cenário. Qual é o segundo cenário? É o cenário daqueles que têm fé cega, em que deixam tudo a critério de Deus e não fazem nada, porque Deus que fará o milagre e eu não me mexo. Essa pessoa vive à mercê de Deus em todas as coisas e não faz nada porque ele tem essa fé ingênua. Esse segundo cenário também,
eu diria que mesmo que ele seja carregado de piedade, ele é muito ingênuo. Ou seja, Deus, quero acreditar, que antes de usar esse irmão, vai fazer com que ele acorde, porque qual que é o terceiro e o melhor cenário? É o cenário onde Deus revela sua vontade a nós, nos dá dons e talentos, e nós nos entregamos incondicionalmente para aquilo pelo qual o Senhor nos separou. Aí, aqui sim eu diria, esse momento de coesão, e aonde as tensões são eliminadas. Porque, por mais que eu me dedique como os melhores desse mundo, não necessariamente eu vou realizar o que eles realizavam. Por quê? Porque quando eu tenho esse equilíbrio de saber que há, sim, uma dedicação minha, mas eu estou a serviço de Deus, eu vivo aquilo que eu chamo de santa vulnerabilidade. E eu entendo o reino, e eu não fico agora achando que o reino de Deus é conquistado pela minha força, mas sim pelo poder do Senhor. Então, eu acredito que Deus deixou dessa forma para nós, ministros, principalmente pastores, para que nós soubéssemos sempre que a obra que ele nos deu, seja no pastorado, seja no ministério, não depende de nós, depende dele. Se o meu ensino está sendo bênção para vocês, é porque ele me deu o dom. Eu só me dediquei lendo um pouco, orando, me consagrando, e o poder e a virtude é dele na vida de vocês. Ou seja, quando nós enxergamos que dependemos de Deus, dependemos do auxílio dele, nos consagramos em oração, com humildade, nos lançamos a ele, essa compreensão, ao mesmo tempo, parece ser um pouco ingênua, mas não é, ela é libertadora. Por quê? Porque quando ele nos der uma palavra de comando, nós faremos com muito zelo e ardor, e faremos com muita dedicação, e, ao mesmo tempo, quando ele não realizar o que nós esperávamos que ele fizesse, nós descansaremos. E essa compreensão e esse exercício de fé nos faz lembrar Abraão, que descansava em Deus, sabendo que Deus cumpriria a sua promessa. Então, meus irmãos, eu deixo esse texto, né, que eu até fiquei já 2 aulas para passar para vocês, porque a oração tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver que a gente acabou de ler aqui. Porque o pastor que ele faz ministério, ou obreiro, seja ele na portaria ou no evangelismo, na força do seu braço, ele se sangra. Porque a oração é como se fosse, de fato, o azeite de Deus que lubrifica as engrenagens. Podem ver, meus irmãos, muitas vezes, quando a gente quer algo para Deus, e a gente força e força e força, mas nós não oramos, nós não nos consagramos, nós até conseguimos dar uns passos, mas nós ferimos a nós mesmos e a tantas pessoas. Mas quando nós nos dedicamos em oração, regamos em oração, recebemos de Deus as direções, e fomos e fazemos, muitas vezes é uma mensagem que a gente continua colhendo frutos para a glória de Deus durante toda a nossa vida. E Deus continua realizando grandes coisas. Por quê? Porque a gente fez aquilo pelo qual Deus deseja, que é o quê? Uma atitude regada aonde a gente mais precisa, que é se voltar a Deus em oração, em piedade, crendo na sua palavra, que ele vai agir por nosso intermédio. Tá bom, meus irmãos? Algum comentário, meus irmãos? Se sintam à vontade de compartilhar e até, se vocês quiserem expressar, porque muitas vezes na nossa vida, a gente acaba tendo tantas experiências de dor, isso me faz lembrar de Abraão com Agar e Abraão com Sara. Quantas são as vezes que a gente dá um jeitinho para Deus, não é assim? Não é a força do nosso braço? É o primeiro cenário. A gente quer usar as ferramentas dessa vida para o reino. E as ferramentas dessa vida, meus irmãos, serão muito pouco usadas para o reino. Ao mesmo tempo, aquilo que eu chamei de segundo cenário, que é aquela fé cega e mais ingênua, e uma fé letárgica, também não vai resolver, porque Deus ele conta com os seus vasos, né? Então, dessa forma, quando a gente entende isso, a gente vê que o lado performático é só um detalhe que começa aqui, né? Por exemplo, eu estou no meu ateliê.
quanto tempo eu passo aqui, meus irmãos? Eu tenho 2 escritórios. Esse escritório, né, que vocês me veem sempre, e o escritório da igreja. Se eu for ver, eu passo muito mais tempo aqui. Mas o púlpito e o escritório da igreja e as atividades que acontecem lá, ou mesmo essas aulas, é fruto do quê? Das orações. É fruto da dedicação que acontece horas antes. Ou seja, irmãos, esse princípio ele é maravilhoso. E não pensem em vocês que a gente faz muito pouco. Eu me lembro que esse mesmo obreiro que eu falei para vocês, que ele me deu muito trabalho, porque ele queria fazer na força do seu braço, ele um dia falou algo, né? Que muitos se escondem no esconderijo, tipo da preguiça, né? Querendo dizer que quem gasta muito tempo de oração está fugindo da real atividade do ministério. E eu, né, quando eu podia ir, dizia a ele, filho, não é assim. O esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente é a razão da nossa sobrevivência. É a razão de entendermos um pouco o atuar de Deus em nós e por nosso intermédio. Por isso que o ministério, irmãos, ele é vivo. O ministério ele é vivo, ele acontece. Martin Lloyd Jones, quando ele escreve aos pastores e pregadores, ele dizia: tenha no seu bolso sempre uma caderneta. Naqueles dias não existia smartphone, para você anotar uma flor de uma árvore, uma criança que chora, um acontecimento, porque tudo isso será matéria-prima que Deus está te dando para que você possa usar no seu sermão, para que você possa abençoar. Ouça do Espírito e anote essas experiências. Hoje eu gasto muito, quando eu sou presenteado por um momento como esse, eu já gravo no próprio celular. Eu escrevo mesmo no papel, eu prefiro ainda escrever, porque eu acho que escrever é melhor, mas quando eu estou, por exemplo, numa situação que eu posso, ou eu não consigo escrever, ou eu não estou com caneta, eu registro o áudio, porque eu sei que é uma experiência viva, que Deus está me permitindo, porque eu estou ali, como a gente aprendeu no primeiro bloco de hoje, estou em quê? Em súplica de espírito. Quantas são as vezes, meus irmãos, que eu estou até no momento um momento de relaxamento, um momento de folga, no momento de assistir um filme, e aí salta uma frase, uma legenda, e eu paro e a minha esposa fala, o que você vai fazer? Eu falei, estou anotando, meu amor, isso daqui vai ser uma bênção para o sermão de domingo, é como se Deus falasse, anota, meu filho. Percebam, irmãos, a vida do pastor ela é viva. É muito mais do que o período de 8 horas trabalhado, ela é integral o tempo todo, tá bom? Beleza, meus irmãos? Querem compartilhar alguma coisa? Certa vez, pastor, eu ouvi uma ilustração, eu não me lembro quem, senão eu faria a citação, porque faz muito tempo, mas eu guardei essa informação no meu coração e já até citei ela algumas vezes no altar também, que a oração pro crente é como o óleo, né, pro motor do carro, né? As engrenagens são muito perfeitas, a engenharia é muito perfeita, as peças se encaixam muito bem umas nas outras, mas sem o óleo ali, o carro certamente não funcionará. Exatamente. Isso é a vida do crente, né? A vida do filho de Deus. Sem a oração, é certeza que em algum momento vai parar também. Ele pode concluir. E assim, isso tem que ser a nossa vida, né? Nos dias de hoje, principalmente, o senhor estava falando aí né, do ativismo, é um desafio para nós, né? Como Um filhos de desafio. Deus. Desafio. É um desafio para nós. E a gente precisa fugir desses postes ídolos, né, Gil? Porque é muito fácil a gente se perder numa igreja Exatamente. pelo ativismo, né? E achar que o irmão que é ativista, ele é uma benção, né? E sabe, Gil, uma coisa que há pouco, no primeiro bloco, nós mencionamos muito, quantos tipos de oração existem? Lembra que Jesus ele expressou com muita ênfase, orai e vigiai para que não caiam em tentação, para que não caieis em tentação? Lembra disso? A oração, ela é também
algo aliado à vigilância, e a vigilância é a oração. Assim como a continência é para o soldado uma prática que ele desenvolve, e não há um soldado ou uma sentinela que seja excelente, que não esteja em continência, ou seja, ela esteja ali atento, a oração nos leva à vigilância. Quanto mais eu oro, mais eu deixo de pecar, eu mortifico a carne. Olha que fantástico isso. A Bíblia vai nos ensinar isso. Mas, ao mesmo tempo, a oração me leva à vigilância. Quanto mais a gente peca por falta de vigilância, é o resultado de que estamos negligenciando a oração. Quanto mais em oração estamos, ou seja, esse óleo do Espírito, esse azeite dos céus nos invade, nós ficamos vigilantes. Por quê? Porque é uma situação. A oração nos leva à continência, ou seja, ela nos leva a sentinelas, a sermos vigilantes, a percebermos o inimigo, a percebermos os agires de Deus e as oportunidades de Deus na nossa vida. Irmãos, se a vigilância é uma bênção, e se a oração nos deixa mais sensível às oportunidades de Deus, se queremos prosperar na vida, basta orar mais. Porque nós não perderemos oportunidade, não seremos enganados e nós faremos com que o diabo bata em retirada. Porque também Jesus disse que a oração e o jejum expulsam castas de demônios, ou seja, percebam, a oração também expulsa demônios e castas quando é aliada ao jejum. Percebam, olha como é uma riqueza indescritível, né? Tá bom, meus irmãos? E guardem isso, irmãos, os melhores momentos da nossa vida espiritual se deram não simplesmente pelo ativismo, mas se deram em momentos em que desfrutamos da presença de Deus. E eu ouso e afirmo e digo que eu não tenho dúvida que foram os melhores momentos da vida de vocês, os momentos que vocês mais oraram, e mais leram a Bíblia e mais se consagraram. E podem ver que não necessariamente foram os momentos que mais vocês fizeram para Deus. Percebam, eu gosto de ensinar isso na igreja, né? Os grandes momentos da nossa vida, ou seja, aqueles períodos de glória, foram os períodos que mais oramos e que mais nos consagramos. Por quê? Porque são nesses momentos em que nós abrimos o portal da eternidade e trazemos esse lado eterno, do Deus eterno, para a nossa realidade. E são os melhores momentos, mesmo que estivéssemos vivendo um deserto. Porque, como eu aprendi em certa ocasião, não importa o tipo de solo que pisamos, mesmo que seja um deserto. O importante é o tipo de céu que está diante de nós. E a oração abre as portas e janelas dos céus. Não importa o solo que pisamos, se é um deserto, se são sob demônios, o importante é o céu que está diante de nós. Tá bom, meus irmãos? E a oração é isso, ela abre as janelas do céu. Então vamos, irmãos, eu vou citar aqui, nessa obra, vocês verão que o James ele vai tratar que a oração ela vai gerar glorificação, multiplicação e autenticação, baseado aqui em João 15. E depois ele vai trabalhar sobre orar como em Efésios 6, 10 ao 20. E aí ele vai falar sobre o poder da armadura, e ele vai fazer uma correlação de João 13 a João 17 e a Efésios 6, 10. E aí ele vai falar sobre essa armadura e vai fazer essa comparação. E assim ele vai mostrar que há palavras-chave sobre essa questão de Efésios com relação à oração e vai terminar. Tá bom? O capítulo é maravilhoso. Eu espero que quem não leu, leia. Não vai dar tempo de a gente concluir agora, mas vamos ler um pouquinho aqui. Então, só para a gente ter Pastor Johnny, leia para nós aqui, orar em João 15, 7 a 8, por gentileza. Pois não. Permanência fica bem no centro da vida cristã, de acordo com o maior de todos os pastores, Jesus. Em João 15, 4, está escrito: estai em mim
expressa sua paixão pelos seus. No mesmo versículo e no seguinte, ele continua: eu, em vós, reticências, né? Quem está em mim, este dá muito fruto. Ele termina o verso 5 acrescentando: sem mim nada podeis fazer. Fruto é qualquer coisa que Cristo, a videira, produz por meio de um dos seus ramos. A possibilidade de produzir algo que Deus possa chamar de fruto é nula sem essa permanência. Neste contexto, de uma vara, no caso o crente, em uma videira, no caso Cristo, é provável que a pessoa pratique a permanência de 3 maneiras. A primeira, uma pessoa que esteja em Cristo, isto é, em mim, em uma verdadeira união, precisa estar relacionada com Cristo, a videira, assim como a vara mantém um relacionamento físico com ela. Os homens, no entanto, diferem de um ramo de videira em sua capacidade de pensar, exercer sua vontade e sentir suas emoções. Por isso, estabelece um relacionamento com a pessoa de Cristo, com seus valores e prioridades. Eles devem pensar, falar e fazer o que esteja em harmonia com Jesus, baseando-se em sua palavra. O crente, mesmo alcançando este alvo, em alguma medida, ainda tem condições de crescer mais. 2. Aquele que permanece firme rejeita o que se opõe à pessoa e ao propósito de Cristo, conforme apresentado nos princípios das Escrituras. E o terceiro, o que permanece recebe, tal como os ramos recebem alimento da videira. Ele se beneficia de Cristo e de sua palavra. Os cristãos começam a vida no Senhor quando recebem a vida eterna. João 1,12. E a recebem pela fé. João 1,12, 3,16 e 6,54. Consequentemente, continuam na vida cristã pelo mesmo princípio, andando pela fé. João 7,37 e 38. Permanência é o nome dado a esta continuidade. João 6,65 e o verso 54. Posso continuar? Maravilhoso. Percebam bem essas palavras aqui, irmãos, ó. Relacionamento. Segundo, rejeita o que se opõe e recebe. E agora, em cima desses dizeres e dessas palavras, ele vai trabalhar em cima dessa construção. É onde ele vai dizer o seguinte, olha, que o cristão verdadeiro que cultiva essa oração individual, ele passa a viver essa glorificação. E ele vem explicando o que é isso. Leia para nós aqui, pastor, só esse parágrafo. A gente vai ler poucos parágrafos, por causa que a hora já está se findando. Por favor. Então, glorificação. O elo que liga os pensamentos entre os versículos 7 e 8 é claro. Nisto. Ele inicia o versículo 8 e no mesmo versículo aponta para muito fruto. Esse fruto consiste em respostas à oração prometida no versículo 7. O versículo 8 indica que o Pai é glorificado na resposta positiva de Deus à oração de alguém que permanece em Cristo. Isto é, nisto, o muito fruto é resultado da permanência. O fruto glorifica a Deus ao tornar evidentes as suas virtudes, valores, propósitos e as qualidades encontradas em Cristo. Aqui, irmãos, é claro, ele vai continuar, obrigado, pastor, ele vai continuar explicando o que seria, né, essa glorificação, mas, assim, cuidado apenas, porque nós, muitas vezes, exercitamos a fé em nós mesmos. Seria quase que uma religião autorredentiva. Eu tenho fé em mim mesmo. Não, a nossa fé, ela só tem utilidade se for em Cristo. Quando exercitamos a fé em nós mesmos, seria praticamente aquilo que nós dizemos de convicção. Essa convicção humana, esse ato de você ter convicção, ter certeza, é algo útil para a vida. Mas nunca atribua que as virtudes da fé pode ser atribuída da mesma forma do que o entendimento dessa palavra. Eu preciso ter convicção para trabalhar, convicção para desenhar, convicção para cozinhar, convicção para arrumar o motor de um carro. Ou seja, esse lado mais humano, ele existe e nós não podemos negar. É uma das bênçãos de Deus para nós, para a vida. Está dentro do quê? Das virtudes que Deus deu para nós,
das bênçãos dele, da graça sobre todos. Mas ele não pode gerar salvação. Então, a nossa fé só tem utilidade em Deus. Essa fé que olha para nós é mais uma fé positivista. A fé que nós olhamos para Deus é uma fé de dependência. É Ele que nos salva, Ele que nos transforma, Ele que opera. No momento que oramos, muitas vezes a gente mistura, assim como misturamos a fé, nós misturamos a oração como se a oração fosse fruto nosso. Eu orei, logo eu colhi. Não tem nada a ver. A nossa oração não fica em nós mesmos. Elas são feitas a Deus, e é por isso que é no nome do Filho do próprio Deus, que conquistou tudo para nós, e as nossas palavras são elevadas a Deus, passam no trono de Deus, e vem a resposta. Quando vem a resposta, eu não posso achar que a minha oração ela é poderosa. Por isso que nascem daí as heresias da oração poderosa. É porque é uma oração em si mesmada, cheia de heresia. Porque não existe oração poderosa, fraca, tudo é oração. Tudo vai diante de Deus, ele responde como ele quer. O poder é dele. Misteriosamente, poderíamos usar a ilustração daquilo que aconteceu com Jacó, na escada de Betel, anjos descendo e subindo. As nossas orações é praticamente aquilo que aconteceu com Zacarias. Ele estava orando e o anjo veio e falou e trouxe uma resposta a ele de uma outra oração que ele tinha falado a Deus, pedido um filho. E agora o anjo entrega e ele duvida, e aí ele paga um preço. Mas podem ver que Zacarias cumpriu com o propósito do anjo. Quando oramos, é como se anjos levassem as nossas orações e trouxessem as respostas. Tudo isso acontece. Como acontecerá, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, não é nossa. Por isso que há a glorificação. Porque é Deus atuando, dizendo, sim, meu servo, eu cumprirei o que você quer. Então, meus irmãos, a glorificação tem a ver com isso, tá bom? O autor ele vai explicar muitas outras coisas interessantes, e aí leiam para que a gente possa prosseguir, tá bom? Por causa das horas. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, que eu aprendi também com a Comunidade da Graça. Pela primeira vez que eu ouvi esse termo, eles usavam ore a palavra. Eu não entendia direito o que eles querem dizer com ore a palavra. Irmãos, eu acho isso lindo. Eu sei que algumas pessoas até podem exagerar. O que eles queriam dizer com ore a palavra? Quando você quiser dirigir-se a Deus em alguma coisa, vamos dizer assim, você tem um desejo profundo, irmão, profundo, de ser usado por Deus ou de ter mais intimidade com Deus. E quando você vê ali na Bíblia, Jeremias, né, dizendo, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se você vier a mim de todo o coração, eu vou te abençoar, eu vou te visitar. Qualquer promessa que você vê que você tem um desejo, ore a Deus esse texto. Ou seja, ore a palavra. Meus irmãos, se a palavra já tem poder sobre nós, imagina orá-la. Então é maravilhoso esse exercício, tá bom? Joia? Tudo bem até aí? Faça isso nos seus momentos. Eu até hoje faço isso. Quando eu vejo um texto em que eu estou precisando melhorar, ou que eu quero voltar a viver, ou que eu quero romper barreiras, eu oro aquele texto, eu clamo a Deus e me delicio diante de Deus em oração, tá bom? Beleza nesse ponto? Tudo bem até aí? Eu costumo orar assim também, pastor, assim, por salvação, assim, pelos meus orados. Eu Amém, oro bem para isso aí. o Espírito Santo convencer do pecado, do juízo e da justiça, né? Sim, Gil. Para que Deus cumpra o desejo dele de salvar, que é lá 2 Timóteo, né, se eu não me engano, Sim. capítulo 2. E perceba, Gil, que é uma maneira de exercitar a fé, né? E vira um hábito, né, pastor? Vira um hábito. Vira um hábito. Né? Maravilha. Multiplicação. Aproveita e leia para nós, Gil, rapidamente aqui, as primeiras linhas desse texto. Multiplicação. Multiplicação. Muito fruto, entre aspas. Versículo 8. Retrata a multiplicação que Jesus tinha em mente, porque ele pensa em frutos em tamanha... Por que ele pensa em frutos em tamanha quantidade? É uma pergunta. Por que não só em fruto? Podemos compreender um pouco melhor ligando o fruto ao que ele disse acerca do quarto.
solo na parábola de Mateus 13, do versículo 1 ao 9, e a sua explicação em Mateus 13, 18 ao 23. Esse solo representa o coração do crente, que recebe a semente da palavra de Deus. Entre as quatro categorias em que caem as sementes, é somente esse tipo de coração que produz fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Todas as três quantidades de frutos já são relativamente grandes. Isso por indicar que Jesus, o contador da parábola, pensa grande. Ele confia naquilo que pode fazer com a sua semente, a palavra, no coração das pessoas. Veja João 15, versículo 7. A palavra é poderosa e pode fazer grandes coisas. Um grande Salvador pode tornar possível muitos frutos. Por conseguinte, para tirar proveito dele e obter mais frutos, é preciso seguir o caminho da oração. Joia. Meus irmãos, olha que fantástico. Invariavelmente, Deus fará isso. Daremos muito fruto. A promessa da oração é uma promessa em que, inevitavelmente, muitas coisas acontecerão. Só por essa temática, nós deveríamos orar, eu diria, 10 vezes mais do que tudo. Como domingo eu disse, quando estivermos nos últimos dias da nossa vida, se Deus nos der o privilégio de partirmos devagar, aquela partida ali no leito, se despedindo de quem mais amamos, eu não tenho dúvida que diríamos no nosso coração, se eu voltasse no tempo, o que eu mais faria era orar mais, ler mais a Bíblia e se dedicar mais à expansão do reino. Eu não tenho dúvida que a oração e a Bíblia estariam sempre prefigurando como as coisas que mais nós iríamos desejar ter feito mais. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Por quê, irmãos? Porque, naturalmente, todas as demais coisas se derivam daí. Da palavra e da oração e da palavra, tá bom? Joia, alguém quer comentar mais alguma coisa? E o último ponto, para a gente concluir, meus irmãos, autenticação. Leia para nós, Tomé, por gentileza, filhote. De acordo com o final de João 15, 8, os líderes e todos os outros crentes verdadeiros que seguem a Cristo são seus autênticos discípulos. Isto é evidente na grande comissão, Mateus 28, 19 e 20. E muitas vezes em Atos 6, 1, 2, 11, 26, etc. O fato de serem discípulos significa que eram seus aprendizes, alunos ou seguidores. Toda ovelha verdadeira o segue em um sentido real. João 10, 27. Possui o dom da vida eterna e é mantida por Deus. Aleluia. João, pode continuar? João 15, 8 afirma que o fruto produzido... Ah, não, tudo bem. Ah, já concluiu, né? Tá bom. Obrigado, Tomé, obrigado. Tá bom até aí. Tá bom. Obrigado, viu, Tomé? Meus irmãos, para a gente concluir agora, depois, né, vocês vão ver que ele vai fazer também um paralelo. Leiam, e aí, caso tenha alguma dúvida desse capítulo, nós terminamos comentando semana que vem, tá bom? Eu queria ter falado, inclusive, também do aspecto ministerial, mas a gente vai deixar para a semana que vem. E eu, inclusive, na próxima aula, a temática será a prática do aconselhamento, mas eu vou dedicar mais tempo ainda concluindo sobre esse assunto. Deixa eu contar aqui para vocês a autenticação, né? A gente não precisa dar cartada, viu, meus irmãos? A gente não precisa dar cartada. Quando Deus realmente nos separa e a gente com humildade se coloca à mercê dele e cumpre os deveres que ele deseja para que cumpramos, porque como eu aprendi com o missionário Darcy, ele dizia que o abecedário de Deus não é ABCD. O abecedário de Deus é obedecer.
E quando nós obedecemos e cumprimos aquilo que os puritanos também chamavam de meios da graça, que é a leitura bíblica, a oração pessoal, a oração no coletivo, a vida de igreja, o cumprimento de tudo que Deus deseja, o arrependimento sincero, a proclamação do evangelho, o desenvolvimento dos dons da igreja, nós atingimos e conseguimos graças de Deus por isso. E crescemos. E aí, esse último ponto da autenticação se torna tão real. E para a gente encerrar aqui, isso me fez lembrar uma vez, né? Eu lembro que eu estava passando uma tribulação muito grande na igreja, eu estava um pouco triste aqueles dias, estava lá no pregão, mas eu estava firme, não estava desviado nem nada, não. E aí chegou um amigo, eu não me lembro quem foi, meus irmãos, não lembro, eu devia ter anotado no meu diário, acho que naqueles dias eu não anotava. Chegou um colega do pregão e falou assim: Rai, você está bem? Eu falei, tô. Você está bem mesmo, Rai? Eu falei, tô. Rai, de coração, pelo amor de Deus, você está bem? Eu falei, tô. E lá na igreja, você continua firme na igreja? Eu falei, continuo. Continua mesmo, Rai? Eu falei, continuo, meu irmão. Pelo amor de Deus, o que foi? E ele não era crente, sabe? Eu falei, continuo, o que aconteceu? Não, Rai, pelo amor de Deus. Ô, Rai, eu tive um sonho, mas não foi um sonho, foi um pesadelo. Eu acordei angustiado, desesperado. Falei, opa, o que foi, filho? Ô, Rai, eu te via você aqui no pregão, eu não lembro aonde bem, mas eu te via xingando, falando palavrão, e quando eu via, eu falava, o pastor! É o pastor, ai, pelo amor de Deus, ele não. A gente pode falar palavrão, a gente pode xingar, brigar, mas olha ele, pelo amor de Deus, pastor, não, você não. A gente precisa de você na igreja, a gente precisa de você orando por nós, pregando o evangelho. Ai, meus irmãos, eu abracei ele, dei tanto abraço apertado, e dentro do meu coração eu falava, Jesus, me ajuda. Obrigado, Senhor, isso daqui foi um consolo do céu. Rapaz, nem crente era, sonhou comigo e veio desesperado dizendo, continua na igreja, continua. Aí, logo depois que ele foi embora, eu, Senhor, obrigado por isso, porque não sei por que razão, por que motivo, mas eu te louvo, porque isso só me desafia a olhar para esses problemas que estão me abatendo e saber que o Senhor é comigo, o Senhor é na minha vida, e louvado seja o teu nome. Amém, meus irmãos? Autenticação. Olha que coisa, foi um presente isso, né? E nós teremos, assim, aos léus na vida. Pessoas que escreverão para nós, pessoas que mandarão mensagens, pessoas que nos abraçarão, pessoas que agradecerão a Deus, pessoas que vão tirar histórias das mais memoráveis, e com todas elas a gente só vai glorificar a Deus junto. Amém? Porque a glorificação que Deus realmente está manifestando a glória dele é a multiplicação, porque a gente vai dar fruto, e a autenticação, porque é como se Deus dissesse, ó meu vermezinho de Jacó, fui eu que te separei, eu sou com você, basta você ficar debaixo da minha asa inquebrável. E é isso que a gente está fazendo aqui, que a gente possa se dobrar àquele que tem asas inquebráveis, àquele que tem um esconderijo sempre maravilhoso, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e a gente não vai ser atingido, porque ele é conosco. Amém, meus irmãos? Tá bom? Amém. Deus seja Gostaram louvado. aí gostaram da história Amém. do amigo? Ai, ai. É de rir, não? Impressionante, na Tá verdade. bom, Isso, né? filhos? Deus usa quem quer, quando quer, na hora que quer. Ponto final. É, isso aí. Beleza, meus irmãos? Querem fazer algum comentário? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Podemos sim, pastor. Amém. Bem, Amém? Então tá bom, meus irmãos. Permaneçam aqui na chamada que eu queria dar um recado para vocês rapidamente, tá bom? Deus abençoe e um ótimo final de semana a todos. E até terça que vem. amém. Combinado.